É o que tem, né? É o que tem. Nossa. Nossa. Então tá, né? Vamos trabalhar um pouquinho, já está atrasado alguns minutinhos. Vamos tentar colocar o nosso horário em dia. Bom dia a todos, bom dia. Tudo bem aí? Vamos arrebentar amanhã na FUVEST, você já sabe disso. A gente veio aqui hoje só trocar energia, fazer abraço gostoso, pegação, aquela coisa toda gostosa, né? Porque você já está preparado faz tempo. Você faz Sebcock, Sebcock? Desculpa, a minha empresa conseguiu aumentar meu salário agora em R$25. Vamos lá? Uhul! Vamos começar. Eu não sei onde aperta. Vamos lá? Primeiro, queria dar algumas dicas para vocês. Gente, vamos só lembrar rapidinho. A FUVEST escolheu, né, independente da gente ter hoje posições políticas ou não, os nervos políticos estão aflorados, ele escolheu 3 livros de professores que naquele momento histórico eram de esquerda. E aí tem aquele discurso, né? A luta de um é a luta de todos. E aí vamos ler esse pedacinho rapidinho juntos? A voz o chama. Pedro Bala mal chegou no reformatório, já tomou uma surra louca, porque o diretor do reformatório era lombrosiano. Lembra que nós falamos de um cara chamado Lombroso, aquele psiquiatra italiano que começou a associar aspectos físicos aos psicológicos. Tem queixo quadrado, olhos miúdos, sobrancelhas arqueadas, cicatriz do rosto, é bandido, não é que vai ser, ele é bandido. E como o Pedro Bala tinha olhos miúdos e uma cicatriz do rosto, o diretor falou, é bandido, não tem nem para como conversar. O moleque chegou, já levou uma surra jogado na solitária. Lá na solitária começa uma reflexão, né? E ele começa a ouvir, a voz o chama. Uma voz que o alegra, que faz bater seu coração. Ajuda a mudar o destino de todos os pobres. Uma voz que atravessa a cidade, que parece vir dos atabaques, que ressoam nos macumbas da religião ilegal dos negros. Religião ilegal dos negros. Tudo bem, não? Lembra que naquele momento histórico, né? Candomblé, tudo proibido. Que vem dos quadros de professor, onde meninos esfarrapados lutam naquela exposição da Rua Chile. Que vem do Boa Vida, que vem, né, do Samba Alegre de um Negro, que vem da Dora, que vem do Pedro Bala. A voz de Deus chama Pirulito. Volta Seca foi chamado pelo Lampião. Resumindo, uma voz poderosa como nenhuma outra, porque é uma voz que chama para lutar por todos, pelo destino de todos, sem exceção. E aí você se lembra que isso aparece também na greve, né? A greve é dos condutores de bonde, mas tem os estivadores e os capitães de areia. Isso aparece no Sentimento do Mundo. Vamos juntos? De mãos dadas, tá certo? Isso aparece nos carapicus e os cabeças mexeu com todos, e assim vai, tá bom? Segunda coisa, aquela cena que eu falei para vocês que a gente está postando, né? A religiosidade da madrinha. Acabamos de ver, né, falando que a religião do negro era criticada, era proibida, era ilegal. Dá uma olhadinha aqui. A madrinha era hiper, ultra, master, plus católica. Lembra? Era vem em vermelho ali, acompanha o que está em vermelho. Era beata, sabia ladainha, terço, novena, via sacra, procissão, sermão, andava com rosário, etc, etc, etc. Mas, benzia de quebranto. Para a igreja católica isso não existe. Quem pode benzer é o padre, né? Segundo, tinha um raminho de arruda atrás da orelha. Candomblé, né? Tirar a cultura afro, tirar o mal olhado. E tinha uma pequena figa de ouro. Então ela tinha a religião oficial e a religião não oficial. Aquela mistura que a gente já conversou várias vezes, né? E aí lembrar que também existe, né, essa religiosidade sincrética no Capitão de Areia. O Mulu, né? E depois a questão do padre católico. E aí eu queria também terminar com essa cena aqui do tio. Meninos, vamos lembrar? Tem 2 cenas do tio que são bem interessantes. A do samba, mas ela já caiu na FUVEST, né? Porque a gente pode tirar um monte de coisa a partir daquela cena. E essa da congada. Eles foram numa festa do Congo, aqui em Piracicaba. Em Piracicaba, o que acontece? É a festa, né? É uma festa tradicional. Lá em São Sebastião do Paraíso, né? É só pegar um ônibus da Autoviação São Lento, né? Passa em São Sebastião do Paraíso. Itaú de... Tô te vendo, Wilson Barreto, no meio da multidão, né? Passa lá depois Itaú de Minas, até chegar lá em Passos. Lembra de Passos, né? Lá em São Sebastião do Paraíso tem, né, congada, onde você elege o rei e a rainha da festa, que são sempre negros, né? E era um orgulho para o fazendeiro ter o seu escravo, rei ou rainha da festa, só que tinha que gastar. Vamos ler junto um pedacinho aqui, ó. Adiante vinha o rei e a rainha do Congo, montando soberbos cavalos ricamente ajazeados e trajando custosas roupas de veludos e sedas, que seguiam seus cavaleiros e damas da corte, que não ficavam só menos aos soberanos do imaginário reino africano. Tudo bem, não? Veja que eles vêm super bem trajados. Tinha um custo nisso. Fazia-se de rainha Florência, que nesse dia triunfava sobre a rival, a Mucama Rosa. E aí eu peço para você se relembrar daquela história dos escravos de dentro e os escravos de
fora. A Florência era de fora, a Rosa era de dentro. Lembra? O rei era o pajem de um ricaço da vizinhança e todos os outros personagens cativos das fazendas próximas. O luxo que ostentavam fora pago parte com suas economias e parte com dádivas dos senhores. Então é o Alencar ensinando, né, o leitor branco que não só tem que permitir a diversão do escravo, mas eventualmente financiá-la. Certinho, meninos? É isso. Eu quero só desejar para vocês uma excelente prova e só lembrar o seguinte, esquece a prova, o importante é o sair zica depois. Hã? E aí, hashtag fica a dica. Lembra? A ordem é vomitar, chupar house, beijar, vomitar, chupar house, beijar. Não vai trocar a ordem, vomitar, beijar, chupar house, ou né, chupar house, vomitar e beijar. É vomitar, chupar house e beijar. Sucesso para vocês, um beijo no coração, até terça, com a cabeça erguida, hein? Som, teste, aí. Mais uma vez, bom dia a todos. Rapidamente eu quero relembrar vocês aqui sobre os tipos de discurso, tá? Já faz um tempinho que eles não cobram isso em primeira fase, embora em segundas fases seja muito recorrente. Passagem de discurso direto para discurso indireto, tá? Uma aposta nossa aqui. Lembrar que são 3 os tipos de discurso e os discursos básicos seriam o discurso direto, tá? Bom, isso aqui a gente já passa. O discurso direto, quando o narrador dá voz à personagem de modo total, ou seja, claramente você percebe quando para o narrador de falar e começa a fala, o pensamento da personagem. Enquanto que no discurso indireto, o narrador vai dar voz à personagem de uma forma parcial. Na verdade, é o próprio narrador que narra, que conta aquilo que a personagem fala, aquilo que a personagem pensa. Vamos pegar só um exemplozinho para a gente analisar isso. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos: amanhã vocês entenderão como somos tratados aqui. Você vê claramente a fala do narrador e a fala da personagem separadas. Então, o personagem começa a falar, o narrador para e o personagem se posiciona. No discurso indireto, a gente também descobre aquilo que a personagem disse, mas de uma forma indireta, porque é o narrador que fala. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos que no dia seguinte, eles entenderiam como eram tratados naquele lugar. Nesse caso, só fala o narrador e é ele que transmite aquilo que a personagem diz. Mas é claro que personagem e narrador têm pontos de vista diferentes. Então eles são obrigados, o narrador é obrigado no discurso indireto a fazer algumas adaptações. Se o professor vira para o aluno e fala, amanhã vocês, quando é o narrador, no dia seguinte, eles. A passagem do discurso direto para o indireto, gente, são basicamente 5 elementos aos quais você tem que estar atento. Marcadores de tempo, pronomes, tempos verbais, pessoas gramaticais e os marcadores de espaço. Vamos comparar as duas, ó. Professor falando no discurso direto. Amanhã vocês entenderão como somos tratados aqui. Na voz do narrador, no dia seguinte eles entenderiam como eram tratados naquele lugar. Na passagem do discurso direto para o indireto e vice-versa, esses são os 5 aspectos aos quais você deve estar ligado, beleza? Mas é claro que, em termos literários, nós temos um terceiro tipo de discurso, o discurso indireto livre, que ocorre quando a voz do narrador e da personagem, elas acabam por se confundir, sendo impossível você fazer uma distinção clara de quem ali está se expressando. Tá? Normalmente, isso acaba marcando dúvidas, inseguranças, conflitos que são da personagem, mas que não são trazidas por uma voz que confunde as duas. Qual é, da lista de livros, aquele em que o discurso indireto livre é mais recorrente? Fala você. Vidas Secas, tá? Vamos pegar só um pedacinho? Fabiano orgulhava-se de ser um bicho. Aqui claramente é o narrador. Um bicho, um cabra, vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Você vê que essa é uma inquietação do Fabiano, mas que é passada por uma voz que se confunde com a do narrador. Ele, agora é o narrador de novo, ó, ele entendia-se bem com a natureza. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira. Seu antigo patrão. Então claramente é o narrador falando sobre o Fabiano. E aí vem um trecho que de novo confunde as duas vozes. Homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imagina, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir, isso lá é jeito de tratar empregado? Gente, isso é uma inquietação do Fabiano, mas que é transmitida por uma voz que se confunde a voz do narrador. Discurso indireto, livre. Então, quais são os 3 que a linguística traz para a gente? Direto, indireto e indireto livre. Difícil fugir disso, a não ser que você seja um gênio, a não ser que você seja um cara diferente de todos os outros, como é o Machado de Assis, que cria o seu próprio tipo de discurso. Capítulo 54, está o bendito do Brás Cubas deitado na cama, pensando no relógio, o tic-tac do relógio, aquilo está incomodando ele, daí o pensamento dele vai a Virgília. E aí ele até diz assim, os nossos pensamentos se encontram.
E de repente nos encontramos numa cama, deitados juntos, repetindo o velho diálogo de Adão e Eva. E aí você tem esse capítulo. Observe como é o capítulo 55, o diálogo de Adão e Eva, Brás e Virgília, duas pessoas deitadas na cama. Então o Machado cria o discurso implícito para que você complete com a sua experiência. Cada um sabe exatamente o que duas pessoas dialogam numa cama, todo mundo aqui sabe, ou saberá, tá? E aí você terá também a oportunidade de completar aquele discurso à sua forma, tá? Eu vou deixar para vocês, porque é o que o Machado faz. Ele deixa que o leitor participe da construção da história. Ele pede para você intercalar um capítulo no outro, ele pede para você construir a sua cena, construir a história. Então o Machado te convida para construir a história dele. Só que eu acho que está na hora de você construir a sua. E começa amanhã. Beijo. Onde eu passo aqui, José? Para frente aqui, ó. Bom dia, bom dia. Nós trabalhamos bastante essa semana com isso aí, né? Sentimento do mundo. Nós temos várias posturas do poeta, do eu lírico. Essa daí é a que predomina no livro, o eu e o mundo. Quando ele fala do mundo caduco, que é o Estado Novo e a Segunda Guerra. Solidariedade é o que ele espera para superar esse momento, tá? É um livro de esperança. Ele acredita que pode superar esse momento, se formos juntos de mãos dadas. A felicidade é coletiva, há uma crítica violenta ao capitalismo. Sozinho você não pode dinamitar a ilha de Manhattan, tá? Então aí é uma crítica ao capitalismo. A felicidade só existe se for coletiva. Ele anuncia o novo mundo. Quem vai anunciar o novo mundo é o operário, tá? O Operário no Mar, o único poema em prosa, anuncia o novo mundo. E ele anuncia nesse livro o fim do mundo. Qual é o poema que ele anuncia o fim do mundo? O poema da necessidade. Legal? Poema da necessidade, é preciso casar, é preciso suportar, é preciso crer. Essa anáfora que o Zé já falou a vocês, né? A repetição da primeira palavra no início de frase ou verso, ela determina um ritmo do poema. Essa semana nós trabalhamos muito isso. Quer dizer, a hora que fala em conteúdo, vocês dominam bem. A hora que fala em forma, vocês não dominam muito bem isso aí. Lógico que todo poema tem que ter ritmo. Senão é diferente da prosa, senão fica tudo igual. Qual é a diferença de prosa e poema? Exatamente isso. A prosa, o ritmo é livre, a poesia tem ritmo. Então é preciso casar, é preciso crer, é preciso. Esse é preciso determina o ritmo do poema. Tá? Então Drummond tem ritmo em alguns dos seus poemas. E sempre uma crítica aos românticos, porque é a alienação. Né? Ele sempre diz, não direi suspiros ao anoitecer. Né? Visão romântica. Prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Crítica aos românticos. Isso daí foi o que a FUVEST mais pediu até agora, tá? Ela pediu até agora o antilirismo. Toda hora que ela assinalar a incorreta, aparece a palavra lírico, amoroso, romântico, sentimental. Isso não é com Drummond. Tá? Drummond é antilírico, é antirromântico, é antissentimental. Legal? Então isso daí é muito importante. Isso é o mundo. Agora, eu apostei mais essa semana na cidade, o Eu e a Cidade. O Eu e a Cidade são 7 poemas, tá? Ou ele tem aproximação, ou ele tem participação, ou ele tem carinho com a cidade. Revelação do subúrbio, caiu ano passado. Quando vou para Minas, gosto de ficar de pé, né, no carro, vendo o subúrbio passar. O subúrbio quer ser visto. E aí, então, ele tem carinho, ele tem aproximação pela cidade, pelo subúrbio. Indecisão do Meyer. Daqui a pouco o Leandro vai trabalhar com esse texto. É um texto muito bacana, porque é um texto de humor, né? E é um texto que reflete o existencialismo. Drummond, não só ele coloca o cotidiano, poeta modernista, poeta de cotidiano, mas ele faz reflexões sobre esse mundo. E esse Indecisão do Meyer é muito bacana, porque tem 2 cinemas, dois ótimos filmes, as melhores bilheterias. Então nós temos que optar. Não é entre o bom e o mal, tá? Não é assim, um filme é ruim, outro é bom. Não, são 2 bons. Então nós temos que optar em nossa vida, né? E essa opção é que vai determinar a nossa existência. Legal? Le Possession du Monde, também um poema de humor. Um cientista, Jorge Duhamel, ele está no quintal do vizinho, observando, todo mundo achando que ele vai tirar uma grande característica, né, científica, porque o mundo é científico. E aí ele está observando o mamoeiro.
ele fica observando o mamoeiro, e aí ele fala uma expressão em francês, que ele teria o mundo em suas mãos, o título do poema, né? A posse do mundo, o mundo em minhas mãos, se ele tivesse uma fruta amarela, né? Então, quer dizer, aquela coisa do mamão maduro, legal? Então, quer dizer, tem humor e trata-se, né, com muito amor, muito carinho, né, a natureza brasileira. E o Morro da Babilônia, vocês fizeram na Unicamp, o Morro da Babilônia, apesar de todo o sofrimento, o morro nos oferece uma gentileza, o som do cavaquinho. Então, esses 4 poemas é de aproximação, que é muito importante numa interpretação. Qual é a relação do eu poético com a cidade? Esses 4 é de aproximação, de carinho, de ternura. E esses 3, já de distanciamento, de alienação. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Trouxe bailarinas, trouxe 1 grama de rádio. Os inocentes, definitivamente inocentes, né? Então, quer dizer, eles não se preocupam com o cotidiano da cidade. Dão as costas e ao óleo suave que passam nas costas. Quer dizer, dão as costas ao Brasil, não querem saber de nada. Privilégio do mar é aquele que você toma honradamente a sua cerveja olhando o mar. Se tivesse um cruzador, um navio de guerra virado para o prédio, você tomaria honradamente sua cerveja? Entendeu? Mas o mundo é feito de concreto armado, a esquadra é cordial, que bom. Podemos tomar honradamente nossa cerveja. Olha a ironia. Olha a ironia. E a tristeza do império é muita ironia quando ele fala ninhos de amor. Fizemos essa interpretação essa semana, né? Ele fala, ninhos de amor nos arranha-céus de Copacabana, né? Em pleno Estado Novo, em pleno Segunda Guerra Mundial, falar ninhos de amor, é a ironia que está ali contida. Legal? Então, muito humor, muita ironia nesses poemas que ele tem sobre a cidade. Bom, a literatura brasileira, não dá para você falar no homem brasileiro, porque não existe um homem brasileiro, existem vários tipos de homens, e a literatura se caracteriza pelo regionalismo. Começa no regionalismo romântico com Til, depois temos o regionalismo pré-modernista de Euclides, temos o regionalismo modernista do Segundo Tempo, e temos o regionalismo modernista do Terceiro Tempo com Guimarães Rosa. A FUVEST pediu 2, pediu Vidas Secas, né? Na planície avermelhada os juazeiros alargavam 2 manchas verdes, certo? A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, né? Então a caatinga, a seca, a miséria, certo? Isso é Vidas Secas. E agora muito cuidado com isso. Til também é regionalista. A história da Berta com Miguel, aquela história que ela é um anjo, aquilo é romântico que dificilmente se pergunta no vestibular. O que perguntaram? O samba. O que não perguntaram, o congado que o Marcelo falou, né? Isso daí tudo é visão realista. Eles tiram a idealização. É uma visão muito realista. Agora, a descrição da natureza também é realista, porque se você idealizar, não é um bom livro regionalista. Então ele diz, cerca de 1 légua abaixo da confluência do Atibaia com Piracicaba e à margem deste último rio, estava situada a Fazenda das Palmas. Ficava no seio de uma bela floresta virgem, porventura a mais vasta e frondosa das que então contava a província de São Paulo. Olha como é que ele já vai tirando a idealização, ó. E foram convertidas ferro e fogo em campos de cultura, daqueles que bordam margens do Piracicaba e vai morrer nos campos de Ipu. Aí não restam grandes matas cortadas, agricultura, roças e cafezais. Mais dificilmente se encontram já aqueles gigantes da selva brasileira, cujos troncos enormes deram as grandes canoas que serviam à exploração do Mato Grosso. E aí ele fala das entradas, como é que foram as entradas no Brasil, atrás do ouro e tal. Mas percebeu que ele fala, já não tem mais as grandes árvores. Então, quer dizer, a descrição não é idealizada, porque se for idealizada, perde a qualidade de um bom livro regionalista. Legal? E para falar um pouquinho mais sobre esse regionalismo, eu convido o professor Sidney para falar um pouquinho dessa caatinga, né, da natureza que nós temos nos 2. Você vai passar. Volta para mim no Vidas Secas. Volto. Bem, bom dia. Como o Fernando disse, o regionalismo hoje é muito comum e ele é tão importante na literatura quanto na geografia. É muito comum vocês perceberem textos na geografia, até mesmo na história, que fazem esta referência à literatura e levam para a prova de geografia para que você tenha uma concepção entre a linguagem literária e a linguagem técnica. Então, é importante que você consiga transferir, né, por mais que ali nós tenhamos uma descrição regionalista, mas nós temos termos em que o autor se sente livre para usá-lo como bem entende. Obviamente, né, alguns deles até passam por algumas alusões bem
mais literárias do que técnicas, mas é importante que você reconheça. Você pega o Vidas Secas, ele claramente quer mostrar o discurso do sofrimento regional, né? Quando ele fala da paisagem avermelhada, quando ele fala, né, da paisagem que é escassa no que diz respeito à vegetação, né? Quando ele diz que apenas algumas áreas elas são inundadas ou são áreas verdes, são verdadeiros oásis. Também vocês viram na prova recente que caiu a questão das veredas, né? Se você for citar, por exemplo, lá, né, o livro de Guimarães Rosa, ele vai falar das grandes, né, do grande sertão veredas. São áreas de riqueza hídrica dentro de uma área completamente seca, completamente árida. A questão do tio, ela mostra claramente a vegetação da Mata Atlântica, né? É um contraste em relação à caatinga. A caatinga, ela é escassa no que diz respeito à vegetação, escassa no que diz respeito à densidade hídrica. Agora aqui não. Aqui você tem uma vegetação exuberante, você tem uma vegetação arbórea, densa, e ele mostra também a questão do impacto ambiental, né? Quando o Fernandão falou muito bem em relação às entradas, quando ele fala do desmatamento, da ausência daquelas grandes vegetações, né, arbóreas e vistosas, como se via outrora. Então a gente percebe que, você tem que viver o sofrimento regional. Você tem que perceber o quão o determinismo geográfico ele é relevante para aquela relação. E o outro, o quão o homem, né, o possibilismo humano, ele é danoso ao espaço natural, né? Então é importante que você perceba essa relação do homem com a natureza, e isso te faz entender melhor o livro, porque você contextualiza geograficamente o espaço, e na prova de geografia é importante que você consiga relacionar isso também, beleza? Obrigado e tenha uma boa aula. Boa prova, gente. Boa prova a todos vocês. Valeu. Muito bom dia, galera. Nós vamos conversar aqui rapidinho sobre 2 poemas de Sentimento do Mundo que já foram até comentados, né? O Fernandão comentou, o Miller também. O primeiro, Indecisão do Meyer. Sentimento do Mundo é o primeiro livro social do Drummond, mas ele ainda guarda algumas coisas lá da primeira geração modernista, como essa questão do humor, não é, que faz parte do modernismo, a questão do cotidiano. E esse poema, moçada, é um típico poema piada, né? Mas que traz uma questão existencialista. Vamos a ele rapidinho? Olha lá, ó, a Indecisão do Meyer. Lembrando que Meyer é um bairro do subúrbio carioca, então a relação eu e a cidade. Aí ele fala, ter os 2 cinemas, um ao pé do outro, por que não se afastam para não criar todas as noites o problema da opção e evitar a humilde perplexidade dos moradores? Olha lá, ter os 2 você já tem opção, e ele relaciona, e ele chama a opção do quê? O que é a opção? É um problema, não é? E ele termina, ambos com a melhor artista e a bilheteira mais bela que tortura lançam no Meyer, não é? Então não é porque um é ruim e outro é muito bom, os 2 são igualmente bons. Então nós temos aí a questão existencialista, que traz a necessidade da escolha, né? A vida é feita de escolhas, e isso lança uma, segundo o poema, tortura. Daí a questão da angústia da decisão, ok? Estamos apostando nesse poema para amanhã. Não apareceu nunca na primeira fase da FUVEST, nem na segunda fase, na Indecisão do Meyer. E aqui está o segundo, e esse, moçada, vocês estão sentindo o cheiro da FUVEST no ar. Esse poema é grande a chance de estar amanhã na prova, Mãos Dadas, que é um poema ícone, né, do Sentimento do Mundo, junto com o próprio poema título da obra, O Sentimento do Mundo, com Elegia 1938, já comentado. Vamos a ele? Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. O tempo caduco está associado a quê? Ao tempo passado. Mas ele também não vai falar do futuro. Se ele não vai falar do passado nem do futuro, ele vai falar do quê, galera? Do presente, não é? Olha o tempo presente, olha o poeta do cotidiano. E que presente é esse? Nós estamos em 1940, é a ditadura Vargas, a Segunda Guerra Mundial. E ele fala, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, consideram a enorme realidade, o tempo é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Olha a solidariedade, olha a esperança no homem. E a segunda estrofe, como o Fernandão também já comentou, veja, não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, não fugirei para as ilhas, nem ser raptado por serafins. O que é ficar na janela cantando, suspirando, ficar lá no piti, 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 olha lá, se drogar, o se matar, são formas do quê, moçada? De escapismo, fuga. Isso está relacionado com qual escola literária? Romantismo, mas a atitude que ele diz que ele vai tomar não é essa. Então, há um
romantismo aí, tá ok? Porque para ele o que importa é o tempo presente, os homens presentes e a vida presente, né? Então é encarar a realidade. Esse é Mãos Dadas e o Indecisão do Mestre, esses 2 poemas, com certeza, um dos 2, quiçá os 2, caem amanhã na prova, e com a bênção de Carlos Drummond de Andrade. A temática desse poema, né, moçada, quando ele fala do tempo é minha matéria, ele fala, volta no primeiro verso, não serei o poeta, lembrem-se que é também metalinguística, a questão da usar a poesia como uma arma aí de tentar resolver, ou pelo menos intervir nos problemas do mundo, não é? Beleza? Metalinguagem está presente aí. Com a bênção de Carlos Drummond de Andrade, o poeta maior do Brasil, desejo a todos uma ótima prova. Valeu, galera! Olá, 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 olá. Olá, lindas. Olá, lindos. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço. O professor Arnaldo manda um abraço para vocês, uma boa prova. E o professor Valmir, que está adoentado e não pôde estar aqui, manda um abraço para vocês. Tudo bem? Vamos lá, coragem para o final de semana. Não? Então vamos lá. Bom, eu tenho 4 dicas para dar para vocês para a prova de amanhã, tudo bem? E aí a gente continua ainda com o Sentimento do Mundo, esse livro aberto. Agora nesse poema, um poema que Drummond faz uma homenagem ao amigo Manuel Bandeira, por ocasião do aniversário do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira faz então 50 anos e Drummond fez um poema em homenagem a esse amigo. Bom, vamos lá. A primeira dica é para a gente tomar cuidado com a presença da interlocução. Logo na primeira estrofe a gente vê um elemento de interlocução. Drummond está falando com o Bandeira e entre vírgulas ele coloca poeta. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vê uma interlocução é isso. Qual a pessoa gramatical? Qual a forma de tratamento desse vocativo? A gente sabe pelo poema que a forma de tratamento é segunda pessoa do singular, porque a gente sabe que é a segunda pessoa do singular. Os pronomes indicam teus, te, e os verbos são os indicadores da interlocução. Tudo bem? Essa é a primeira dica, né? A segunda dica lógico, em relação aos elementos de coesão. Em relação aos elementos de coesão, eu selecionei a preposição, né? A preposição, o interessante para a gente perceber é por que a preposição está aí. Eu marquei essas preposições e a gente tem que pensar quem é o verbo que pede essa preposição, quem é o verbo que rege essa preposição e onde está o verbo ou o nome que rege essa preposição, antes ou depois dessa preposição. Sim, isso é importante porque é estrutural e é semântico. Então, quando a gente vê esse incessante morrer que nos teus versos encontro, eu encontro em, esse nos está aí por uma regência do verbo encontrar, é tua vida, poeta, e por ele te comunicas com o mundo em que te esvais. Só a preposição com, então, é pedida pelo verbo que o antecede, comunicas. Sim, então é importante que a gente perceba a preposição por quê e o elemento que a rege por quê. Porque é exatamente esse fenômeno que nos vai dar um refinamento em relação à língua. Por exemplo, se a gente olha esse período, o primeiro pronome relativo não tem a preposição, exatamente porque quando a gente identifica o verbo que pede, que rege esse pronome, esse verbo não pede preposição. O verbo admirar é um transitivo direto. Sim? Então, ele não pede essa preposição, diferentemente do a qual. Aquela preposição está ali, e isso é refinado, saber essa diferença, pela regência do verbo referir. Outra coisa importante, quando a gente sabe regência, é que a gente se livra daquela falsa estrutura que nos parece padrão e às vezes não é. Porque toda vez que a gente vê alguma coisa como com os quais, dos quais, pelos quais, é um verniz de norma culta, é um verniz de norma padrão. E a gente só percebe se isso está ou não de acordo com a norma, olhando o elemento que rege essa preposição. Nesse caso, sim, porque o verbo deparar, né, nós nos deparamos com. Então, a poesia do Drummond, a qual admiramos e a qual agora nos referimos, a poesia do Drummond é um acalanto para momentos de desespero, como esses momentos, com os quais, inevitavelmente, nos deparamos em nossas vidas. Sim, a segunda dica é essa. Olhem sempre preposição e reconheçam que essas preposições elas não estão exatamente pelo mesmo motivo aí. Às vezes elas antecedem, né, e às vezes elas sucedem o elemento que rege. Tudo bem? A minha terceira dica,
A minha terceira dica é em relação a um fenômeno muito interessante que tem nesse poema, que é o fenômeno do intertexto. Quando o Drummond faz uma homenagem ao Manuel Bandeira, nessa estrofe ele cita poesias do Bandeira. Quando a gente vê Andorinha, Pulmão, Carvoeirinhos e Mortos no Recife, isso tudo é Manuel Bandeira. São poesias clássicas do Manuel Bandeira. É realmente também um refinamento você perceber que dentro de um texto há outras vozes de outros textos. Sim, esse é o poema Andorinha do Manuel Bandeira. Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa, à toa. Andorinha, minha canção é mais triste, eu passei a vida à toa, à toa. Pulmão é um clássico também do Bandeira, um poema onde aparece a enfermidade desse poeta. Carvoeirinhos é a questão de uma crítica social, também uma temática recorrente no Bandeira. E Os Mortos do Recife, profundamente, é o tema central da obra do Bandeira. O Drummond se refere a esse tema no primeiro verso. Esse incessante morrer, a morte, em Bandeira é um tema principal. E aí minha quarta dica faz referência a essa estrofe. Nessa estrofe o Drummond vai dizer que o importante da poesia não é exatamente... Segura isso para mim. Não é exatamente as palavras, mas é o fenômeno poético que está por trás de uma poesia. Então, eu vou convidá-los a experienciar um fenômeno poético. Sim? Eu vou declamar para vocês, eu nunca declamei na vida, mas eu vou declamar para vocês um poema do Drummond. É o penúltimo poema da obra, chama Sentimento do Mundo. Chama Sentimento do Mundo a obra. O poema chama Mundo Grande. É um poema que eu lembro a primeira vez que eu li. Eu tinha 16 anos quando eu conheci esse poema. E algumas estrofes eu falo assim, às vezes. E agora eu vou... convidá-los a ouvir e a sentir que a poesia ela ultrapassa pronome relativo, preposição e o que é que vai cair numa prova, né? A poesia é um fenômeno poético. Então eu vou declamar isso para vocês. Sim? Vamos lá. Não, não, não. Meu coração não é maior que o mundo. Ele é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias, eu preciso de todos. Por isso nós nos expomos cruamente nas salas de aula, nós precisamos de todos. Sim, meu coração é muito pequeno, só agora vejo que nele... Meu coração é muito pequeno, só agora vejo que nele não cabem todos os homens. Os homens estão cá fora, nas ruas. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas a rua não cabe todos os homens. A rua é menor, muito menor que o mundo. Tu sabes como é grande o mundo. Tu conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Vistes as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Tu sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso. Funções orgânicas, sintaxe, trigonometria, num só peito de homem, sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos, tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas, os homens, os alunos submersos, renascerão. Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, eu desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Outrora eu escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas, mas eu nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante, exaustivas, convocando ao suicídio. Ilhas perdem o homem. Meus amigos foram às ilhas. Entretanto, alguns se salvaram e me trouxeram a notícia de que esse mundo, o grande mundo, está crescendo entre o amor e o fogo. Entre o fogo e o amor. Então, o meu coração também pode crescer. O meu coração,
o nosso coração cresce 10 metros e explode. É isso aí, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, escutem. 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 Te amo! Nós selamos aqui. Escutem. Escutem. Nós selamos aqui essa verdade. Vocês sobreviverão, e vocês criarão a vida futura. Nós contamos com vocês. Muito obrigada.